Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião, e no episódio de hoje os conduzirei em uma conversa com o agente de Polícia Federal, Humberto Wendling, com o tema Autodefesa e Sobrevivência Policial. De forma estratégica, este episódio será fracionado, sendo esta a primeira parte. Excepcionalmente, a segunda parte será publicada no dia 23 de setembro, com a participação do Coronel Onivan Elias, da Polícia Militar da Paraíba, mantendo eu, no entanto, a saudação a ambos na abertura a seguir. Que seja útil e proveitoso o conteúdo. Caríssimos, dando-lhes as boas-vindas, informo que o interesse em ouvi-los neste episódio nasceu de uma leitura da sinopse do livro de autoria do Humberto, Autodefesa contra o Crime e a Violência, um guia para civis e policiais, de primeira edição em 2018, e do fato de acompanhar em grupo de rede social e seminários virtuais as pesquisas do Coronel Onivan Elias sobre vitimização de policiais, aos quais ele denomina pacificadores sociais, termo do qual me apropriei ousadamente e a ele, neste momento, peço permissão para seguir utilizando. Diante disto, agradecendo a ambos pela gentileza em aceitarem os convites, peço que se apresentem e contem um pouco das atividades que hoje realizam. Bom, Clark, é uma satisfação participar do seu programa. Aproveito então a oportunidade para lhe enviar um abraço e lhe cumprimentar e cumprimentar também aí os colegas que estão nos ouvindo. Meu nome é Humberto Wendling, eu sou agente especial da Polícia Federal há 25 anos. Ingressei no departamento em 1997 por sugestão do meu tio, que você conhece também, o Paulo Roberto, que já era agente de Polícia Federal, e também por ter tido um convívio com outro tio, o Cesário, que também era agente de Polícia Federal e que faleceu em 1987. Acho que por influência deles e por um desejo de participar de organizações dessa natureza, eu então prestei o concurso, fui aprovado e tomei posse e trabalhei em Brasília, inicialmente, durante 2 anos no que se chamava de DOPS, a Delegacia de Ordem Política e Social, onde a gente apoiava ali o núcleo de inteligência, realizando coleta de informações de campo, trabalhos de crimes eleitorais, falso testemunho na Justiça do Trabalho e qualquer outra atividade que não se enquadrasse nas atividades de repressão entorpecentes, crimes fazendários, previdenciários e de outras naturezas acabavam sendo vinculados aí à nossa unidade. Permaneci em Brasília até 1999, em seguida fui transferido para Belo Horizonte, brevemente passei pelo núcleo de custódia, pelo serviço de plantão e depois fui convidado a trabalhar na Delegacia de Repressão Entorpecentes, a DRE, onde tive a oportunidade de conhecer grandes policiais e colegas da PF e também da nossa vida. Trabalhei lá um bom tempo e nesse período fui convidado para fazer um curso de formação de professor de armamento e tiro, que na época ainda se chamava instrutor de armamento e tiro. Retornei então com essa formação, se não me engano, em 2001, 2002, com a intenção de promover um treinamento para o efetivo da nossa unidade, em especial porque era naquela época a unidade mais operacional que existia na superintendência, embora todas as outras delegacias tivessem os seus núcleos de operação. Posteriormente, fui trabalhar no controle de produtos químicos, ainda vinculado à unidade de repressão entorpecentes, mas ainda já uma atividade mais administrativa. E então, acompanhando a minha esposa, que havia passado num concurso em 2006, ela tomou posse em Uberlândia e eu vim para acompanhá-la e estou aqui na delegacia de Uberlândia desde então. Além das atividades policiais que eu desenvolvo aqui, eu também sou encarregado pela manutenção do treinamento continuado do efetivo da unidade. Eventualmente participo também de treinamentos em outras unidades policiais da nossa polícia e desde 2008 tenho participado dos cursos de formação policial
policial. Tudo isso, Clark, para chegar à conclusão de que o conhecimento policial não tem fim e que a formação do policial não está baseada só no seu curso de formação no momento em que ele é introduzido nessa nova profissão. Mas mesmo o policial que tem a incumbência de ser o professor ou o instrutor, mas aquele que está lidando com a atividade policial em si, tem que ter a perspectiva de que a necessidade de obter conhecimento nunca vai acabar ao longo do tempo. E foi nesse sentido que, em algum momento, em 2007, quando eu me preparava para o curso especial de polícia, que eu comecei a vislumbrar a possibilidade de transformar um caderno didático que eu havia recebido numa literatura para ser entregue para a nossa academia de polícia, lá para o nosso setor de o serviço de armamento e tiro. Só que o trabalho tendo ficado muito extenso, eu resolvi dividi-lo e a primeira parte desse trabalho se transformou no primeiro livro, que é o Autodefesa contra o Crime e a Violência. Posteriormente, eu passei a desenvolver já em 2014, durante a Copa do Mundo, o que seria em 2018 o livro Sobrevivência Policial. E aí na sequência vieram os coletâneas, que são reuniões de artigos que estão espalhados pela internet, mas que são do interesse do nosso público. Humberto, penso que a casuística tenha sido sua maior fonte de inspiração para a elaboração da citada obra. Tu podes contar resumidamente como foi a experiência nessa elaboração do material? Foi este o teu primeiro livro sobre o tema? Bom, Clark, de fato, o livro Autodefesa contra o Crime e a Violência foi o primeiro livro da série. Quando eu me formei professor de armamento e tiro pela Academia Nacional de Polícia, pela primeira vez, uma atividade, uma disciplina prática, apresentou um material didático com o qual os futuros instrutores poderiam estudar. Nesse livro, havia uma pequena parte, se não me engano, 2 ou 3 páginas, que falavam sobre a sobrevivência policial. Quando eu retornei para a minha unidade, você se lembra bem, lá na DRE, na nossa SR, eu vislumbrei desenvolver um treinamento de tiro para os nossos colegas daquela área que era eminentemente operacional. Daí começaram a chegar informes de colegas que tinham sido vitimados e que não conseguiram sequer utilizar arma de fogo. E aqueles que tiveram a sorte de utilizar arma de fogo também não foram bem-sucedidos. Então, nessa época, eu me fiz uma pergunta: por que policiais com um treinamento formal realizado pelas academias de polícia, com a experiência profissional de anos e anos em atividades operacionais na área policial e portando arma de fogo, que seria o símbolo máximo do potencial para o emprego da força letal, por que essas pessoas estavam sendo vitimadas? Então, eu percebi que, necessariamente, a questão do armamento e tiro era, de certa forma, secundária, que esses policiais estavam falhando muito antes da necessidade do emprego da arma. Então surgiu a perspectiva de estudar sobre o tema, sobre essa questão da salvaguarda policial, para determinar ou trazer respostas que pudessem responder essas 3 perguntas. Daí surgiu o livro Autodefesa contra o Crime e a Violência, que tem como subtítulo um guia para civis e policiais. Em que medida está correta a orientação de que, caso um criminoso te aponte uma arma, busque uma saída ou, então, uma arma maior? Para responder essa pergunta, primeiro a vítima precisa estabelecer o seu padrão de sucesso. Preferencialmente, essa definição deve ser estabelecida antes que a pessoa seja de fato uma vítima potencial. E o que é padrão de sucesso? É a indicação de até que ponto a pessoa está disposta a lutar em relação àquilo que está sendo tomada dela. Um exemplo é o caso de um telefone celular. Se a vítima é alvo de um ladrão que tenta levar esse aparelho, e é só isso o que ela entende que está acontecendo naquele momento, ela pode determinar que o padrão de sucesso sendo manter a sua integridade física, né, mantendo a sua vida, então a entrega desse aparelho é um preço justo a ser pago em razão do padrão de sucesso. Alguém que entenda que numa situação de risco a violência vai ser escalada a ponto dela perder a vida ou ser ferida com gravidade, ela estabelece então que esse padrão de sucesso é inaceitável e ela vai fazer tudo o que for necessário para evitar chegar nessa condição. Então, esse padrão de sucesso, obviamente, ele pode ser alterado ao longo de um crime que esteja ocorrendo com a pessoa. Mais um exemplo: o indivíduo está dirigindo, ele para no semáforo, então ele é abordado e ele entende que a entrega do carro é mais importante para a salvaguarda dele em relação à possibilidade dele ser morto por resistir à entrega desse veículo. Então ele faz isso.
Só que ao invés do ladrão deixá-lo seguir e só levar o carro, o ladrão então decide que ele vai ser levado para um local mais distante, onde ele vai perder o controle da situação. Na ideia da vítima, ela pode entender que a partir dali, estando perdendo o controle da situação, estando nas mãos dos criminosos e indo para um local desconhecido, onde ele pode ser torturado e morto, ele entende que a entrega desse veículo não é mais satisfatória. Então, nesse momento, ele pode estabelecer um novo padrão, que seria uma luta contra esse ladrão, ou mesmo se ele estivesse dirigindo, bater o carro para evitar chegar num local pré-determinado pelo criminoso. O que eu quero dizer é que esse padrão de sucesso ele pode mudar à medida que a percepção da vítima muda em relação àquilo que ela observa da ocorrência. Então, o fato é que ou ter uma arma maior ou fugir, no primeiro caso, né, ou no segundo, na verdade, que é o fugir, a gente pode entender que é a capacidade de evitar a situação perigosa. Então, você pode evitar escalar essa violência obedecendo estrategicamente, buscando um ponto, um momento onde você é capaz de realmente fugir, em ganhar distância daquele indivíduo, ou então entrar em confronto, né? Nesse caso aí, apresentando, mas de forma imaginária, uma arma maior, né? Na verdade, essa arma maior seria apresentar uma resistência física através do emprego de uma outra arma de fogo. Então, nós teremos aí, nesse caso, três alternativas. Ou o indivíduo ele obedece e entrega aquilo que ele tem para salvaguardar a sua vida, baseado no seu padrão de sucesso, ou ele obedece estrategicamente, buscando uma oportunidade para fugir e aumentar a distância daquele ponto de perigo, daquela área que representa uma zona quente, que é o local onde está o criminoso, ou ele então, percebendo que a situação vai ser escalada, ele então apresenta o enfrentamento. A questão é que quando você tem uma arma já apontada para você, tentar sacar uma arma que está encoberta pode ser uma grande desvantagem para o policial em especial. Nesse caso, o policial precisa observar uma janela de oportunidade ou então criar essa janela de oportunidade. Mais uma vez, o padrão de sucesso ele vem à tona. Se mesmo com uma arma apontada para a vítima, ela percebe que não fazer nada vai escalar a situação, que ela vai ser morta de qualquer jeito, então, nesse caso, é o que eu chamo também de partir para o tudo ou nada, ou seja, tentar se sobreviver fazendo alguma coisa ou tendo a alternativa de não sobreviver por não ter feito nada. Temos como padrão, no caso da abordagem por criminosos, a orientação para que não esbocemos reação. Analisando os conteúdos de suas manifestações nos livros e palestras, verificamos a sinalização de conduta um tanto quanto diversa. Podem esclarecer tais sinalizações? Bom, a indicação de nunca reagir, pregada pelas polícias no Brasil, ela está incompleta porque não oferece à vítima nenhuma outra alternativa, mesmo para aquelas circunstâncias onde uma escalada da força ou da violência pode ser empregada contra a vítima. Nesse sentido, é importante também que não haja a perspectiva do pensamento oposto, ou seja, de sempre reagir. Então, nunca e sempre elas estão nas extremidades e também não oferecem alternativas para as pessoas. É importante que as vítimas, né, ou aquelas pessoas que se preocupam com a possibilidade de serem vítimas no futuro, elas entendam que é preciso ter alternativas. E a condição de autodefesa permite que elas tenham várias alternativas. Por exemplo, a obediência é uma delas. Não fazer nada pode ser importante em determinadas circunstâncias. Mas ela pode, por exemplo, desescalar a violência, especialmente naquelas condições de crimes domésticos ou crimes no trânsito, né, que começam apenas com um xingamento, um aborrecimento ou coisas dessa natureza. Elas podem também partir para a intimidação. Um exemplo, a pessoa está chegando em casa e percebe a presença de pessoas estranhas, dois indivíduos, por exemplo, caminhando na calçada, né? Vamos imaginar que essas pessoas sejam de fato criminosos e estejam buscando uma oportunidade para abordar uma vítima potencial. Então, em vez de simplesmente passar direto, o indivíduo pode aplicar a alternativa da intimidação. Ele pode baixar o vidro do automóvel e fazer contato olho no olho com esses indivíduos. Ele pode também pegar o seu telefone celular e, de fato, ligar para a polícia através do 190 ou simular que está fazendo uma ligação enquanto olha para essas pessoas.
O objetivo, então, nesse caso, é mostrar que, aos olhos desses possíveis criminosos, que eles não vão ter mais a condição de pegar a vítima de surpresa, porque ela está, de certa forma, atenta, ela está um passo à frente. Elas podem, então, fugir, como nós falamos no primeiro tópico sobre o padrão de sucesso, e ela pode também, considerando a possibilidade da escalada da violência, partir, então, para o enfrentamento. O importante, talvez isso tenha uma questão histórica, porque me parece que na história do nosso país, o cidadão ele tem a sua segurança sempre à mercê das forças de segurança pública, e não como um indivíduo capaz de realizar a sua própria salvaguarda. Nesse sentido, e o nosso tema trata dessa forma, tanto o Autodefesa quanto o livro do professor Onivan, de que em muitas situações, para o policial em especial, reagir é a melhor alternativa, considerando que, se ele for apenas uma vítima de um crime comum, uma espécie de um roubo, isso é uma coisa, mas considerando a possibilidade desse policial ser revistado, o simples fato de parecer policial pode levá-lo a ser vítima de um homicídio. No tocante aos policiais, preponderantemente, acreditam que a capacidade de defesa e neutralização da ameaça está ligada também à qualidade do equipamento por eles utilizados? Em que percentual o treinamento ou capacitação contínua influencia na margem de sucesso para que estes pacificadores sociais retornem vivos para casa? A neutralização do agressor depende do ponto de impacto do projétil, da penetração que esse projétil produz no corpo e da largura desse ferimento. Mas depende também, e fundamentalmente, do estado mental e emocional desse agressor. Então, o equipamento e o treinamento para alcançar esses objetivos, né, eles são preponderantes, porque o treinamento é uma forma de o policial obter experiência e se manter atualizado. De um lado, então, nós temos as armas, todas elas, e as munições, e quando eu me refiro a todas elas, eu me refiro também às armas menos letais, né, a esses equipamentos, e de um lado os policiais. Então, podemos entender que armas e munições e outros equipamentos se resumem então a essas ferramentas, mas há um outro elemento, que é o policial, que é o ser humano que manipula esse equipamento para alcançar aqueles objetivos, se dá então através desse treinamento. Então, tudo isso, equipamento e treinamento, necessita de desenvolvimento, de muita pesquisa e especialmente de inovação. Acontece, Clark, que o treinamento é o calcanhar de Aquiles, não só dos policiais, mas das instituições. Especialmente porque são habilidades que, uma vez construídas, mas não treinadas, elas acabam adormecendo. O policial, então, tem essa capacidade, essa habilidade se deteriorando ao longo do tempo. Então, a gente pode entender que o treinamento passa pela questão da capacidade ou do condicionamento físico do policial, passa também sobre as técnicas de submissão e controle, que estão mais evidentes durante o curso de formação, e também com relação aos aspectos do tiro propriamente dito. E como eu disse, o treino continua sendo uma grande dificuldade. Então, nós temos as dificuldades orçamentárias, né? Cada polícia tem a sua realidade. Nós temos uma necessidade estrutural que deve ser descentralizada. O que se vê hoje é uma centralização no aspecto da formação e do ensino do policial. Então, as necessidades de desenvolvimento e de inovação, elas são mais difíceis quando o órgão que ensina, que forma, que treina esse policial é muito distante ou centralizada. Seria necessário descentralizar isso daí. Há uma dificuldade de alocação do efetivo, uma vez que para o treinamento continuado do policial é necessário que ele deixe de realizar a atividade propriamente dita para passar por esse procedimento. E também a visão de que o treino muitas vezes é um prêmio, quando isso não é verdade, porque o treinamento policial, para ele ser capaz de interagir com o público e interagir também com os agressores numa condição de vida ou morte, ela faz parte do trabalho policial.
Então é necessário, e há hoje em dia muita ênfase no treino para o serviço, o que é importante, mas um pouco ainda de resistência ou como eu diria, uma timidez no treinamento do policial para situações de folga, para situações onde ele não está em serviço. Nesse caso, quando nós falamos em folga, necessariamente nós estamos falando só de tiro, mas de comportamento e de uma mentalidade preventiva, o que é uma grande negligência por parte dos policiais. Então, como eu digo no livro Sobrevivência Policial, quando o policial é formado e entregue à sua instituição e à sociedade para realizar o trabalho, ele é de alguma forma deixado à própria sorte. É um momento em que ele tem por conta própria que buscar a manutenção do seu condicionamento físico ou então da sua condição no uso do armamento e do tiro. Então a gente precisa, trabalhando, né, quando possível, hoje se trabalha necessariamente apenas para o confronto. Então, no caso da salvaguarda policial, no momento em que ele está de folga, é fundamental que a gente trabalhe as questões de prevenção. Então, como eu disse, a ideia de que o aprendizado do policial ele se dá exclusivamente nos cursos de formação, mas o desenvolvimento ele ocorre ao longo de toda a carreira desse policial. Humberto, a situação em que a pessoa se torna vítima da abordagem criminosa, seja ela de cunho patrimonial ou sexual, infere-se como altamente crítica, face ao potencial risco de morte. Acreditas que, para uma decisão crítica, reagir ou não, além de treinamento, equipamento ou meio material de defesa, o bem-estar psicológico é fator que influencia positivamente em sobrevivência e neutralização da ameaça? Eu diria que esse bem-estar psicológico tem relação com a crença da possibilidade de um dia a pessoa se tornar uma vítima do crime e da violência. Sem essa perspectiva dessa possibilidade, a pessoa jamais vai assumir a responsabilidade pela própria segurança e vai depositar, então, essa responsabilidade nas costas da polícia, que infelizmente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa crença ela é fundamental porque ela vai criar, então, uma nova mentalidade e essa nova mentalidade vai acabar influenciando um novo comportamento dessa pessoa. E esse novo comportamento vai ter influência, na sequência, na oportunidade que o criminoso precisa para atuar. Então a pessoa vai partir então para as técnicas de prevenção e também do estado de alerta. Ela pode trabalhar até o treinamento mental, ou seja, visualizar crimes que foram cometidos contra outras pessoas, para determinar qual o melhor curso de ação ou aquilo que ela faria se estivesse vivenciando algo semelhante no futuro. Então, até esse instante de prevenção, de estado de alerta e de treinamento mental, nada tem a ver com emprego de equipamentos ou armas de fogo, lâminas ou artes marciais. A pessoa que não está completamente confortável com a escalada nesse nível de força pode trabalhar a defesa até esse instante do estado de alerta para que ela possa ser capaz de, ao perceber o perigo se aproximando ou se desenhando uma situação de risco, poder escolher a opção de fuga, que foi uma daquelas opções que nós tratamos logo lá no início. Caríssimos, caminhando para o encerramento, repriso aqui os meus agradecimentos e a vocês, com muita admiração, deixo este espaço para suas manifestações finais, podendo inclusive indicar como localizar e adquirir as tuas obras. Grande abraço e muito obrigado. Claro que é uma grande satisfação participar do seu programa. Fico feliz e desejo muito sucesso, tendo em vista que a gente já se conhece há 20 anos, trabalhando juntos lá na Superintendência em Belo Horizonte, posteriormente na nossa Academia de Polícia, e no seu programa trazendo informação consistente, relevante, sobre um tema que é caro para todo mundo, que é o crime, a violência, e como, de alguma forma, minimizar o impacto que isso tem na nossa liberdade, na liberdade das nossas famílias.
para que os ouvintes, né, possam adquirir os livros, o Autodefesa, o Sobrevivência Policial e os coletâneas 1, 2 e 3, basta acessar o site do Clube de Autores, que é www.clubedeautores.com.br, e procurar lá no campo pesquisa Humberto Wendling, ou então Sobrevivência ou Autodefesa, que o site vai conduzir aos links referentes à literatura. No mais, fica aqui o meu agradecimento e o meu abraço pelo serviço que você tem prestado até hoje. Até logo. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio de Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Queres comentar sobre este ou os demais episódios? Acesse www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Além de visualizar a todos os episódios, podes, inclusive por áudio, tecer sugestões, críticas e também sinalizar a intenção de apoiar ou patrocinar nossas publicações, preenchendo e enviando o formulário de contato. Será um prazer receber tua colaboração. Pela tua audiência, muito obrigado e até a próxima!